Giovanni, um grande assunto que tem muito o que falar esse ano, né, que está chegando ao final, diz respeito às medidas econômicas que o governo está tomando, né, e sobretudo de liberalização para provocar o chamado empreendedorismo, que vai nos levar seguramente, né, eu acho que é a tua também impressão, a um porto melhor em 2020. Da forma que o Brasil estava sendo gerido, é muito difícil, muito árdua seria a tarefa da geração de empregos, né? Da geração de riquezas, do pleno emprego no Brasil. Então, eu acho que a missão do governo que entrou a partir desse ano de 2019 exatamente é simplificar, é trazer formas pelas quais as empresas consigam aí gerar emprego e atrair os mercados, que no final das contas é o que realmente... Em primeiro lugar, provocar a que mais pessoas que estão carentes de serem, digamos assim, empreendedoras, possam realizar o seu sonho, né? Quem é que não gostaria de ser empreendedor? Mas só que com a complexidade, né, Vilmar? Muito complexo. A complexidade tributária do país. Falta de incentivos, muita gente desiste. É verdade. É o incentivo e a simplificação, né? Porque no Brasil, e ainda está assim, tem muito ainda para melhorar, existe muita burocracia ainda, muitos empecilhos, né? Me parece que quem milita ali nos escritórios de contabilidade, nessas tarefas de abertura das empresas e legalização, realmente se cria burocracia para se vender facilidades, não é? Então, ainda não estamos no cenário ideal, mas a gente está vendo que algumas medidas aí estão sendo tomadas, né? Principalmente a partir desse ano, né? Dentre elas, uma que eu pretendo discorrer para os senhores aqui, para os nossos telespectadores. E aí, qual é essa medida, né? Pois é, a medida provisória que trata do contrato verde-amarelo, não é? Que é uma coisa muito interessante, muito importante para toda a economia brasileira. Não é? E essa situação, vamos dizer assim, Giovanni, que não é uma coisa que surgiu agora, vem já de certas outras situações, como, por exemplo, a própria, não é o caso agora só para citar, em 2006 a Lei Complementar 123 já instituiu o Simples Nacional, justamente com o intuito de quê? De tirar peso tributário das empresas. Mas o nosso foco hoje é a medida provisória do cartão verde e amarelo. É isso? O contrato de trabalho verde e amarelo foi instituído através da medida provisória número 905 de novembro, né? Aí o senhor fez referência ao Simples Nacional, né? Mas é que, na verdade, voltando um pouquinho de simples só no nome, né? Porque é o complicado nacional, né? Sim. É que o nosso sistema ele é tão intrincado, o nosso sistema tributário é tão intrincado que qualquer tributação que tu queira colocar dentro dele, ele acaba virando complexo. Não é? Então, dentro do Simples Nacional, nós temos ali as formas de tributação desses tributos, do arcabouço tributário, mas em função da complexidade não tem como tu conseguir simplificar tanto assim, não é? E ele é bem complexo, acho que tem que fazer uma revisão geral no tocante ao Simples Nacional. E depois tem uma coisa, né, Vilmar e Giovanni, que no Brasil se criou uma estrutura tributária para a forma como vem sendo tratado isso há muitos anos. E tu desfazer essa estrutura é muito complicado, né? Essa estrutura implica em mecanismos, pessoas, qualificações, todo um arcabouço institucional que é muito complexo. É o sistema todo. Sistema todo, né? E o que trouxe, assim, de maiores, vamos dizer assim, vantagens o contrato verde e amarelo, Giovanni? Bom, esse regime de contratação visa facilitar a inserção no mercado, né, dos jovens, né? Especialmente daqueles jovens que ainda não têm experiência do emprego. Qual é a faixa etária? A faixa etária é entre 18 e 29 anos, 29 né? anos. E o primeiro emprego na carteira de trabalho. Como é que funciona? Funciona da seguinte forma. Existe um limite da contratação pelo regime verde e amarelo e esse limite é de 20% do total dos trabalhadores na empresa. Né? Então, 10 trabalhadores, a empresa tem 10 trabalhadores, até o limite de 2 pode ser contratado via esse contrato de trabalho verde e amarelo. Não vale demitir os atuais para admitir no sistema verde e amarelo, pelo que eu vi, né? Sim. Não pode demitir o cara, vou demitir tantos funcionários para contratar porque é mais barato. Mas é opcional, tu disseste pode ser, quer dizer, não é obrigatório. Não, então. não é obrigado. Acho que não tem mais no Brasil. O limite é 20%. Chega de obrigar as empresas a fazer alguma coisa. Mas o menor aprendiz é obrigatório, dependendo do número de pessoas empregadas. Sim, ainda é. Isso aí é uma legislação
versão mais antiga do menor aprendiz, não é? Bom, a remuneração do jovem que trabalha pelo regime de contratação do contrato verde e amarelo é de até 2 salários mínimos, né? Na verdade, um salário mínimo e meio, dá em torno de R$ 1.500. Então, é o jovem entre 18 e 29 anos, o primeiro trabalho, ganha até um salário mínimo e meio, né? O limite de 20% do total dos trabalhadores da empresa. O tempo desse contrato de trabalho é até 24 meses, até 2 anos. Nada impede dele permanecer trabalhando na empresa. Claro. Só que o contrato, ele aí passa a ser pelo regime normal a partir do 25º mês, no caso, né? Quer dizer, na verdade, é uma boa entrada, né? Quer dizer, alarga a entrada no mercado de trabalho. Abre portas. Né? Abre portas, né? Isso é importante, né? Agora, claro que é necessário haver os incentivos, né? O governo propiciar uma atratividade para a contratação do verde e amarelo. E quais são esses atrativos? Bom, a empresa ela fica isenta do pagamento da contribuição previdenciária patronal. Fica isenta, hoje é 20% sobre o salário pago para o empregado, então a empresa fica isenta. E fica isento também dos 5 S's, dos S's. Senac, Sesc, SESI. Isso, que pode chegar a 5,8% lá da folha, né? Um outro incentivo também é que o FGTS, ao invés de 8%, é 2%. Entendi. O FGTS de 8 passa a ser 2. Tá, mas e qual é o incentivo para o empregado? O incentivo para o empregado é o seguinte, que a empresa pode, juntamente com o contra-cheque do mês, juntamente com o salário mensal, pode pagar as férias proporcionais, o 13º proporcional e ainda a multa proporcional do FGTS. Então, no contra-cheque mensal, além do salário nominal, o empregador ainda paga ali uma rubrica chamada das férias, 1/12 das férias, com 1/3 embutido, mais 1/12 do 13º salário, e ainda a multa do FGTS, que nesse caso aí tem um desconto de 50%. Né? Então, agora, o mais importante, Giovanni, desculpa dizer, o mais importante, Vilmar, para mim é o seguinte, é a oportunidade que esse jovem que está ali, fora do mercado de trabalho, tem de entrar no mercado de trabalho, porque é a grande porta de entrada. O cara está aí agora, né? Está desempregado, é o primeiro emprego que ele quer, então esta é a oportunidade. Fora isso, ele dificilmente ia ter essa oportunidade. Então eu vejo que o grande trunfo deste projeto de liberdade econômica, nessa carteira verde e amarela, é isso, né, Vilmar? Eu vislumbro duas, pelo menos, grandes vantagens disso aí. Primeiro, é ele entrar no mercado, como o Silvio falou, Giovanni, e mostrar o seu potencial. Claro. E poder, a partir do 25º mês, inclusive, ser contratado pela empresa. Vai ter aprendizado. E o segundo, exatamente, o segundo é o currículo que ele está montando para futuras empresas que ele vai trabalhar. Para a carreira dele. O Brasil tem uma grande massa de desempregados. E o Brasil, o povo está envelhecendo. Nós temos menos gente nascendo do que antigamente. Ele fala, o povo está envelhecendo, olha para nós. Alguns já, né? Outros ainda não. Na verdade, o Brasil está se tornando um país, né, de velho. Aliás, o mundo inteiro, né, essas crises na área previdenciária atingem a França, a Bélgica, a Noruega, até a todos esses grandes países que antes eram estabilizados. Por quê? Porque realmente o peso do custo previdenciário é muito grande. E não tem reposição, né? Tem países desses que a taxa demográfica é abaixo de 0, está morrendo mais gente que está nascendo. Então, não tem como financiar a Previdência Social. Era isso aí, Giovanni? Era isso aí, senhores. Então tá, obrigado pela tua presença aqui. Foi, acho que, uma coisa esclarecedora e, sobretudo, né, Vilmar? Nós trazemos aí, através do Giovanni, essa informação deste projeto que é fundamental. O Brasil, há muito tempo, não tinha um incentivo para o jovem começar a sua carreira profissional. Giovanni D'Agostin, Silvio, que estará assumindo dia 1º de janeiro a presidência do Sindiconta. E ele não conta pra gente isso. Sindicato dos Contadores. O sindicato mais rico do estado do Rio Grande do Sul. É isso grande aí, né, sindicato. Parabéns, Giovanni. Ótimo sucesso. Vamos fazer uma cobertura lá, né, tio? Vamos ter que fazer a solenidade de posse. Vamos troco dele lá, né, tio? Obrigado, Giovanni, então, por essa tua presença aqui, né? Nesse espaço que já está tradicional aqui no Economia e Desenvolvimento, que é Conversando sobre Contabilidade.